A tribuna do plenário de uma casa legislativa é um espaço natural do deputado. É lá que ele faz uso do principal instrumento do mandato, a palavra. Hoje eu vou conversar com uma doutora neste assunto, a jornalista Raquel Barreto, que em 2018 defendeu na UFMG a tese Tribuna ao vivo, discussão, representação e os avessos suscitados pela mediatização do parlamento. A história é comprida, mas vale a pena ser ouvida, é uma história muito boa. Raquel é nossa colega da TV Assembleia e uma observadora duplamente qualificada da tribuna, que é exibida na telinha. Ela dirige diariamente o controle de transmissão do vivo. Tudo bem, Raquel? Tudo bom, Vivian. Raquel, vamos começar com esse lugar da tribuna, né, para atuação parlamentar. Na sua opinião, qual é esse lugar, né? Olha, uma coisa que ficou clara assim, na minha pesquisa é que não tem um lugar só. Na sua apresentação você falou um dos principais instrumentos do mandato e realmente para alguns parlamentares é uma coisa fundamental. Se você assistir a reunião de plenário, ele está ali quase todo dia, o dia que precisa discutir um projeto, quando precisa marcar uma posição. E eles vão usar, não só com muita frequência, mas com muita intimidade esse espaço. Agora, mesmo trabalhando todo dia aqui, tem deputados que quase não aparecem na telinha da TV. Né? Então tem um grupo assim... Tem os tímidos, os que não, a palavra não é exata, apesar de ser um instrumento natural do parlamentar, na tribuna ele usa menos, ou não por timidez, às vezes. Outros porque, por exemplo, não gostam de trabalhar tanto no plenário porque acham que é um espaço muito polarizado, aquela briga, oposição, situação, fala bem do governo, fala mal do governo, fala bem do governo, fala mal do governo, e eles querem discutir temas nas comissões, e outros que vão preferir trabalhar mais nas bases, vão preferir estar mais junto dos eleitores, nas suas regiões de origem, um trabalho às vezes mais de gabinete ou então de ir mais atrás das secretarias, então são vários perfis. E isso até é um ponto cego assim, da minha pesquisa, porque eu olhando plenário, eu não estou olhando essas outras atividades que aparecem nas entrevistas, aparecem quando eles falam de todas as facetas da atividade parlamentar, mas que para um telespectador, mesmo assíduo, vai parecer assim, cadê esse deputado? Ele não trabalha? Trabalha, mas trabalha fazendo outras coisas. Ele não elege a tribuna de uma forma genérica como um instrumento fundamental. Exatamente. Mas, enfim, de qualquer maneira, a tribuna é emblemática, né, no parlamento. E foi por isso que você escolheu? Olha, tem a ver mesmo com o seu trabalho diário, né? Tem a ver com o meu trabalho diário. Eu confesso assim que antes de vir trabalhar aqui na TV, eu era uma espectadora esporádica do Legislativo. Acho que como todo brasileiro, a gente vai procurar TV Assembleia, TV Câmara, TV Senado, quando está tendo uma votação muito relevante para as nossas vidas, né? Essas que param o país, e às vezes a gente até nem acompanha na própria TV Assembleia ou na própria TV Câmara. A gente vai lá na emissora comercial que está retransmitindo o sinal. Então eu não tinha essa intimidade. Mas quando eu comecei a trabalhar aqui, eu comecei a ver isso todo santo dia. E algumas coisas dessa atuação deles me deixaram assim como uma pulga atrás da orelha. Então eu queria entender isso. Por que tem gente que está aqui todo dia, tem gente que não está? Por que tem gente que briga por uma comissão ir ao vivo e outros que às vezes pedem, não precisa me colocar na TV? Por que isso era tão diferente entre eles? E principalmente uma coisa que eu achava curioso era a forma como eles estavam conversando um com o outro ali em plenário, discutindo, debatendo, e ao mesmo tempo parava, olhava para a televisão e falava, você telespectador, você que está me assistindo, você eleitor de Minas Gerais. E aí... Que é um uso, assim, né, de intimidade com o veículo. Intimidade profunda. Né? Eu fiz agora, achei super estranho. Mas que eles fazem com muita naturalidade e fazem com mais naturalidade ainda essa troca entre as duas coisas. Entre estar conversando com o colega, estar perseguindo um objetivo ali muito interno ao parlamento, né, para a consecução de um objetivo, seja ele aprovar uma proposta ou impedir a aprovação dessa proposta. E, ao mesmo tempo, eles conseguem sair disso e trazer o eleitor
para dentro do parlamento, falar com o eleitor, às vezes, de temas também que não são os que estão em pauta ali no plenário naquele dia, e eles fazem isso com uma naturalidade gritante. Quer dizer, um mesmo deputado, ou deputados que estão interagindo dentro do plenário, são capazes de falar para o seu par, falar para o eleitor, falar para quem está na tribuna, nas galerias também. E mandar sempre também. Levando em consideração o que a TV está mostrando. Exatamente. Alguns até dirigem a transmissão. A gente Tipo, lá no como? controle, a gente vê isso. Às vezes tem deputado que fala, mostra pra gente a galeria, mostra pra gente o pessoal ali com os cartazes, né? Olha só, os deputados não estão prestando atenção no que eu estou falando, mas o povo mineiro quer saber, né? Mostra aqui como o plenário está vazio. Tem deputados que fazem isso. É um nível de intimidade com essa linguagem da TV que chega próximo, assim, de um apresentador. Às vezes, até desses apresentadores, assim, me lembra, às vezes, uma linguagem, assim, de programa policial, né? Diretor, corta pra cá, diretor, mostra ali. E que eles fazem isso... A tela, a câmera panorâmica, né? Que fica acompanhando a ação. Exatamente. Né? Agora, você diria que os deputados são mais teatrais na tribuna? Tem a teatralidade, como é que você vê a teatralidade na atuação dele na tribuna, no microfone, na frente da câmera? A teatralidade, eu acho que é uma faceta, assim, crucial da política, e quando a gente pensa no parlamento, mais ainda, né? A gente vai ver aí alguns autores que usam isso muito como metáfora, né? Assim, o palco do parlamento, a cena política, e outros que vão além e falam que não, que não é só a metáfora, que as similaridades entre o plenário e o teatro são muitas desde a origem da instituição. E eu acho que o que tem de diferente é que alguns deputados exploram isso melhor. Todos estão atuando, mas alguns têm um estilo mais comedido. A gente vê aqueles deputados com um estilo bem técnico, né, que chegam ali e vão fazer uma discussão muito técnica do projeto, não vão usar esse tipo de artifício que eu estou falando. E outros que têm um jeito mais histriônico, mais exagerado, e que vão realmente fazer espetáculos ali na tribuna, levam às vezes... eu lembro um deputado que subiu na tribuna, às vezes, com vários papéis, assim, de matérias que eram contra o partido dele, e ele lia uma matéria e falava assim, bobagem isso, amassava e jogava assim por cima do ombro. Então, são fatores, assim, outros já levaram vídeo, pede assim, mostra o vídeo aqui. Então, eles estão o tempo inteiro oscilando entre a retórica parlamentar tradicional, porque uma coisa que eu acho importante a gente registrar, não é porque tem a TV e porque eles estão fazendo isso que eles deixam de estar preocupados com o que está acontecendo dentro do parlamento ou deixam de estar levando a sério aquela discussão. É uma camada a mais. Não é que eles estão agindo só para fora, eles estão agindo o tempo inteiro nesses dois Quando a gente fala planos. Em teatralidade, pode haver um entendimento de que isso está ligado com a ideia de falsear, não é? De dizer o que não é, não é? Como é que você relaciona com essa ideia de fingir, não é? Alguns autores assim vão falar que todos nós estamos atuando e agindo ao mesmo tempo. Né? Não só um político, não só um ator. Então, eu no meu trabalho diário, tem certas coisas que eu faço que é uma forma de mostrar a execução desse trabalho. Não é só o trabalho em si, mas toda uma postura profissional que se adota e que vai ter a ver, muitas vezes, dependendo do cargo de cada um, com a vestimenta, com o tom de voz, com a forma de se expressar. E no caso deles é a mesma coisa, só que amplificado muito pela presença da televisão ao vivo todos os dias. Agora, o parlamento ele é definido até muito definido pelos ritos, não é? Sim. Uma casa parlamentar, ela tem regimento interno, ela tem regras muito bem estabelecidas, ritos que se repetem sempre e eles têm significados. Como é que você percebe o rito na tribuna, na exposição do parlamentar de forma midiática? Isso, quando eu comecei a estudar, é um conceito
forte assim na minha tese é a questão da mediatização da política, né? Como que a mídia, cada vez mais, ela permeia essa face pública do fazer político. Tem ainda uma política que é de bastidores, de negociações e que é menos afetada pela mídia, mas esse lado todo dessa interface com a sociedade, das disputas eleitorais, isso tudo cada vez mais dependente da mídia em todas as suas formas, né? Tanto a mídia comercial, a imprensa, mas também as mídias digitais. E aí, em paralelo à mediatização da política, eu trago na tese a ideia de parlamentarização da mídia. Porque quando a gente vê uma transmissão ao vivo, nossa aqui da TV Assembleia e nas outras TVs legislativas isso é muito similar, é uma televisão que não vai gerar, e isso era um medo que políticos, estudiosos tinham, se colocar uma TV no plenário, vai espetacularizar a política vai deixar de ter seu lado sério e só vai se preocupar com o espetáculo. Não, a política não jogou fora os seus ritos, não jogou fora os seus ritmos, a sua forma de fazer em nome da televisão. A gente é que tem que se adequar a todos os dias. Todos os dias, né? Então, enquanto um deputado está falando, a gente não vai pôr o repórter falando em cima dele. Se a reunião está arrastada, você não vai chegar lá e falar com ele, deputado, agiliza, porque para a televisão esse ritmo não pega bem. Né? A gente vai fazer essa exibição da reunião da forma como ela é. Claro, se você tiver 2 câmeras, 3 câmeras, 4 câmeras, puder ter uma variedade de planos, contraplanos, cenas de corte, isso tudo é bem-vindo e traz mais para perto do que o telespectador está acostumado aquele contexto ali, muitas vezes, árido, né? Que é esse jogo político cotidiano, essas discussões, às vezes nas minúcias. Mas o plenário pode ser muito animado também, não é? Pode. Às vezes pode ser um espetáculo no sentido de que é atraente de se assistir, não é? Pode. Eu acho que para quem gosta de política, tem muitas discussões ali que são interessantíssimas e que você vê a política, as coisas sendo decididas no momento que elas acontecem. Eu gosto muito de trabalhar no vivo porque eu acho que é o mais interessante do que o que a gente faz aqui. Agora, Raquel, a tribuna, ela está ligada muito, quando a gente fala num tribuno, não é? A palavra tribuna se relaciona ao tribuno, aquele que fala, que faz uma oratória. A oratória está ligada ao fato de uma pessoa ser capaz de falar alguma coisa com muito conteúdo, de forma muito... na verdade, estou relacionando ideias, mas de forma com muita qualidade. Não é? Sim. Então, tanto para se expressar quanto no conteúdo. Essas falas são trabalhadas nesse sentido também? Tem aquele tribuno que sobe ali para depois pegar aquele material e colocar nas mídias sociais? Com certeza. Eu acho que tem 2 aspectos aí na sua pergunta que eu acho interessantes. Um é que várias pesquisas mostram que com as transmissões ao vivo, as reuniões ficaram mais longas e que muitos deputados passaram, não só aqui na Assembleia de Minas, mas pesquisas em vários países, mostram que eles passam a se preocupar mais com a preparação desses discursos. Justamente, eles não querem subir na tribuna e não mostrar essas habilidades, né? Ou fazer um discurso vazio, ou com pouca qualidade retórica, então eles se preocupam muito com isso, fazem treinamentos, preparam os discursos, estudam e chegam lá preparados. E depois que isso foi registrado e está disponível, eles pegam esses trechos e todos os deputados que eu entrevistei tinham nos seus gabinetes uma parte da equipe voltada para isso, para pegar esses trechos e fazer isso circular por essas outras rotas, seja publicando nas redes sociais, mandando por WhatsApp, publicando nos seus sites. Então, amplificando o que a gente faz aqui na TV, que muitas vezes as pessoas não têm condições, né, de acompanhar uma reunião de plenário no meio da tarde, ou até interesse para ficar ali assistindo várias horas, mas vão receber esses discursos de outras formas e consumir. Agora, o vivo, ele é importante, por ser, quando a gente fala vivo, é aquilo que está acontecendo em tempo real, né? A TV está mostrando em tempo real. É importante para eles?
Eu acho que sim, pelo tanto de disputas que a gente vê aqui, principalmente assim nas comissões, né, quando a gente tem 2, 3, 4 reuniões de comissão simultâneas, os colegas que trabalham lá embaixo sempre relatam, a gente vê um deputado quer que o Vivo seja na sua comissão, o outro bate o pé que não, a gente tem uma série de normas internas para que haja equilíbrio, para organizar esse rodízio, para que haja um equilíbrio. Eles também têm estratégias para marcar essas reuniões num horário, às vezes, menos popular, né? Então, um deputado com vários mandatos, ele falava assim, eu sou raposa velha, eu não vou ficar marcando a minha reunião para o horário que todo mundo está na reunião dele. Eu vou marcar para segunda-feira, para sexta-feira, e um procedimento que foi se popularizando. Tanto que hoje eu estou aqui Tem muitas raposas velhas fazendo isso, não é? Exatamente. Marcar reunião para de noite, marcar reunião para mais cedo, justamente para buscar ao vivo. Eles querem. Sim. Como é que você acha que, assim, estudando essa coisa da exposição e da importância que isso tem, pensando sobre a TV, né, com o lugar da TV, a gente sabe que as mídias sociais e os canais, né, de transmissão na internet, eles ganharam um espaço muito grande nas campanhas políticas, por exemplo, enfim, em toda e qualquer mídia, em relação à mídia tradicional. Né? Nós somos uma mídia tradicional. Que lugar que a gente vai ocupar agora, na sua opinião, levando em consideração essa demanda que os deputados têm, essa preocupação que eles têm com estar na frente das câmeras, seja ao vivo ou não, eles têm essa preocupação. Que lugar que nós vamos ocupar? Se as mídias as mídias digitais são tão importantes. Olha, eu acho que aí a gente tem que pensar o que a gente está chamando de TV. Você está falando do seu aparelho de TV, da pessoa que vai sentar na frente do aparelho de TV, assistir uma programação em fluxo, que tem um horário. Então, o horário da reunião de plenário é de 2 até 3, 4 horas da tarde. E se você perdeu aquela hora, você vai ter que esperar uma reprise. E você tem que assistir na sala da sua casa, sentado naquele aparelho. Isso aí, realmente, eu acho que está com os dias contados. Agora, a pessoa pode assistir essa reunião de plenário que foi gravada pela TV Assembleia, e a gente pensando na nossa TV aqui como instituição, como uma forma de captar esses conteúdos e disponibilizar pela internet, pelo seu celular, pelo seu computador. Depois, através de uma reprise lá do on demand, né? Em vez de assistir no streaming, você pode assistir depois essa reprise. Na hora que você quiser, você clica. Então, nesse sentido, a TV ela está mudando para acompanhar essas alterações. Talvez daqui a algum tempo a gente não esteja tão preocupado com o sinal aberto, com a antena, com esse tipo de coisa, mas a produção de conteúdo tá cada vez mais valiosa no mundo, né? E se eles vão usar isso por outras formas, eles estão baseados na produção de conteúdo e não na TV equipamento. E nós estamos aqui de olho nisso. Temos que estar. Raquel Barreto, foi um prazer ter você aqui no Mundo Político. Esse é um assunto, eu sei que a sua tese é muito mais ampla que isso, foi só uma pontinha aqui dessa conversa que a gente teve a oportunidade de ter com você para falar um pouco da percepção. É uma percepção curiosa, que talvez as pessoas não possam nem imaginar, não é? Como que uma profissional, uma jornalista que faz TV nos bastidores, transforma isso num trabalho, num estudo e faz uma tese de doutorado. Quer dizer, tem muita coisa rica, né, nessa relação, nesse trabalho. Muito obrigada por vir. Obrigada pelo convite. Eu conversei então com a jornalista Raquel Barreto, ela é doutora em comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sua tese é de 2014, seu trabalho é de 2014, 2015 e a tese de 2018. Isso. Não é isso? Nesse período. Então, nós conversamos justamente sobre esse trabalho aqui. A exposição dos deputados, os deputados na tribuna e como que eles se relacionam com a exposição deles na mídia, no caso na TV, que foi o trabalho
que a Raquel pesquisou. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar nosso site ou o YouTube. E para falar conosco por e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia e até a próxima.